Ei, chega aí, vamos combinar que já passou da época daquele boato que filmes musicais eram cringes, porque já passou da hora de você aceitar que musicais também podem ser muito bons. E eu vou te provar isso hoje, sem enrolação nenhuma. Já vamos tirar aqui da frente o La La Land, que eu aposto que você já deve ter ouvido falar. Esse mesmo que por muito tempo foi o filme que mais empilhou Oscars. Mas sejamos sinceros, Oscar não é parâmetro de nada. E lembrando que além de musical, esse aqui é um puta filme de terror. Tanto pra você que é um romântico apaixonado, ou tanto pra você ser o diretor. Até porque quem se lembra daquela gafe do Oscar de 2017, que os caras erraram o melhor filme. Por muito pouco La La Land não ganhou o melhor filme, se não fosse pelo erro do cara que entregou o cartaz. Até porque Moonlight merecia bem mais. Mas se ele não tá em primeiro lugar, com certeza ele tá no pódio de melhores filmes de 2017. Porque esse filme é muito bom. Esse filme conta a história da Gwen Stacy e do Ken de Barbie, que por acaso do destino eles acabam se encontrando. Sendo esse encontro em um musical em meio de uma avenida, imagina aí o pessoal parando os carros para cantar MC Pose na ponte Niterói. Então em uma buzinada que o Ken dá na Gwen, eles acabam se trombando. Mas a coisa realmente pega quando ela tá passeando pela rua e acaba escutando um piano magnífico. E quando ela entra lá, é o Ken tocando, com uma das músicas mais emblemáticas do cinema. Eles acabam se apaixonando e a gente acompanha toda a trajetória de ambos nesse romance. E nessa caminhada maluca tem muitas músicas doidas. É impressionante como esse filme mostra o seu lado musical diante das coisas, muitas vezes bem contidas, como a que temos no final, que é uma obra-prima. Ou até mesmo algo bem mais grandioso, como a gente viu no começo, com o pessoal lá na ponte Niterói. E como todo musical, esse é um filme que não tem medo de ir pro lado lúdico e fantasioso. Porque quando o Ryan Gosling solta a voz, meu Deus, ele é tão literalmente eu. E você tá achando que a Gwen Stacy vai ter o próprio musical dela e o Homem-Aranha não? Nada disso. Em Tic Tic Boom, o Homem-Aranha interpreta a história de Jonathan Larson, que é um jovem que tá tentando de tudo para ter sua peça interpretada na Broadway, que acho que você sabe que tem um papel importante pro mundo dos musicais. E o Andrew Garfield aqui é basicamente o Peter Parker, tentando ao máximo equilibrar sua carreira profissional, seu sonho e sua vida pessoal, mas constantemente falhando em todos. E assim como La La Land, temos diversas vezes que o filme se entrega pro lúdico, como no musical do Café, que, meu Deus, olha essa tela verde do Homem-Aranha. Mas esse filme tem um pouco mais de sentido com esses clipes, já que nos é mostrado que o protagonista está constantemente imaginando o mundo de forma musical, a lá o Baby em Baby Drive. E tem aqui talvez a cena mais famosa desse filme, que é onde o Andrew vai cantando em uma discussão que ele teve com sua namorada, em paralelo conosco vendo essa tal discussão. Confia em mim, esse filme aqui é de um bom gosto incrível. E se você acompanha o canal do Daisho, viu que recentemente saiu bastante vídeo de filmes brasileiros. Vamos pegar um pouco dessa essência também, porque agora eu não vou falar de Broadway, Ryan Gosling ou Oscar. Vamos falar aqui de Brasil. Venham para o pódio Dois Filhos de Francisco. Você conhece bem, é muito parecido com Tic Tic Boom. Os Dois Filhos de Francisco também é uma biografia, que são formas muito comuns de contar a história de músicos. Porém, obviamente, esse filme aqui é bem mais especial. Além de ser nacional, ele conta a história do Zezé de Camargo e Luciano, mas tendo como protagonista os pais dos dois. E sério, eu não tô brincando quando eu falo que esse aqui é um dos maiores filmes nacionais. O que ele inova com ideias e roteiro bem feito é brincadeira. Sério, ele merece um vídeo só pra ele. Ele é um daqueles filmes que você vibra pra querer ver os personagens querendo subir na vida. E a parte musical desse filme é bem mais pé no chão mesmo. Só normalmente quando os garotos decidem cantar. Mas isso não deixa de ser musical, não é? E é até bem melhor de assistir porque é diferente do estilo da Broadway, que domina quase todos os filmes. E pra você que é chato, nem precisa gostar de sertanejo pra ver esse filme, a não ser que você seja extremamente amargo. Mas sério, se for o seu caso ou não, relaxe a mente e dê uma chance pra esse filme, porque no mínimo você vai se emocionar e talvez até passar a respeitar essa grande dupla brasileira. Mas diga aí, e as animações? Eu te pergunto, tem algum estilo musical que combine mais com musicais do que animações? E não tem pra cabeça. Nessa situação em específico, a Disney manda, e muito. Desde a Branca de Neve, lá em 1938, eles são referência de musicais em animações. Chega até mesmo a ser difícil de escolher um filme só. Poxa, olha Rei Leão. Quem não lembra daquela cena da introdução absurda do ciclo sem fim? Ou até de Hércules com o Do Zero ao Herói, a Pequena Sereia com o batuque marcante de Aqui no Mar, Aladdin e Um Mundo Ideal, que é uma das maiores músicas da história do cinema. E isso falando da época de ouro da Disney. Mas até hoje em dia eles mandam bem. Recentemente com Encanto, emplacando com Família Madrigal, ou Não Falamos do Bruno. Talvez até Moana, com Saber Quem Sou. E olha, é melhor até parar, porque senão vai ser um vídeo de 2 horas, só citando as músicas absurdas que a Disney já produziu. E talvez ele seja até um pouco mais propício a ser aceito nesse meio, porque a animação por si só
já tem essa estética aberta para qualquer tipo de loucura, então um lúdico passa a ser bem mais aceitável. Você que odeia musical, acha isso também? Não sei, a gente nunca vai descobrir o motivo desse preconceito. Eu juro que não faz sentido. E ainda falando da linha de biografia de músicos, que tal Rocketman? Quando eu falei mais cedo sobre filmes lúdicos e tal, meu irmão, esses filmes são brincadeiras de criança perto de Rocketman. Esse é um filme que não se importa de extrapolar, até porque a gente tá falando da carreira de Elton John, um cara conhecido pela sua extravagância. E esse, com certeza, não é um filme que tem medo de viajar. Mas também, como por vezes replicar os clipes de formas idênticas, algo muito parecido com aquela cena final do filme do Queen, nesse filme inclusive é daqueles de um artista que talvez você não conheça tão bem, mas passe a admirar após. Não pela história, mas porque o cara simplesmente manda muito bem com as músicas. Sério, ele é muito diferenciado. E tá bom, aqui a gente falou dos mais convencionais musicais. Irei fazer algumas menções honrosas pra você que ainda não se convenceu. Se você tem muito ódio no seu coraçãozinho guardado, eu te recomendo um musical muito brutal chamado Whiplash. Sério, eu nunca sei pronunciar esse nome. Whiplash, eu não sei. E se a Gwen Stacy e o Homem-Aranha tiveram seus musicais, agora é a hora do patrão do Homem-Aranha ter sua vez. Porque nesse filme ele tá furioso. Eu nunca vi em toda a minha vida um filme tão brutal quanto o Whiplash. Ele conta a história de um baterista que tá tentando entrar em um musical e que, tentando se enturmar no meio, acaba tendo que pegar a vaga de um outro baterista. Só que as coisas não são tão simples assim. Esse filme trata de uma maneira bem pesada sobre o perfeccionismo. E quando eu digo pesado, é bem pesado mesmo. Aqui o perfeccionismo é levado ao pé da letra, em um certo ponto que o protagonista até se machuca ao tocar a bateria, de tanta perfeição que ele queria chegar. E em meio de sangramentos, brigas e gritos, esse filme também é um musical, até porque todo o conceito do filme é trabalhado em cima disso. E eu não te quero dar spoiler, esse é um filme bem reflexivo, e que com certeza vai dar uma pancada no seu mental. Confie em mim quando eu digo que esse filme é bem impactante. E se você procurar algo mais recente, com a mesma pegada dos musicais da Disney, a gente tem a fantástica Fábrica de Chocolates, no caso do Timothée Chalamet, que quando eu fui assistir eu não dei muita bola. Mas meu Deus, ele é um filme tão perfeitamente fechadinho que conta a sua história sem medo de querer ser ou não ser alguma coisa, no caso medo de ser superado pelos filmes anteriores. Até porque aqui é uma história inédita. Nesse filme a gente conhece a história do Willy Wonka do passado, antes dos acontecimentos dos filmes anteriores. Então é o Willy Wonka sem a fábrica de chocolates. E juntamente com essa história bem lúdica e muito interessante, temos grandes cenas de musicais nesse filme. Sério, ele vale muito a pena. Ele é perfeitamente um filme sessão da tarde, que você assiste numa tarde e ganha seu dia inteiro. Fica a recomendação. E sim, eu sei que faltam muito mais outros filmes. Poderia ter falado de Rei do Show e até South Park, mas a regra é clara. Comentou o que faltou, a parte 2 lançou.